Vai um quinto para os infernos. Você já ouviu essa expressão? Na aula de hoje eu quero te mostrar o que essa expressão tem a ver com a história do direito brasileiro. Você está aqui comigo? Muito prazer, meu nome é João, sou professor universitário, sou professor aqui na Faculdade de Direito de Varginha. Além de advogado, sou mestre em História e sou um amante dos estudos no geral, principalmente nessa área da história jurídica. Você está aqui comigo? Bom, na aula de hoje eu queria te falar o que essa expressão tem a ver com o nosso direito brasileiro. Na verdade, nós sabemos que tudo que temos aqui no Brasil com relação às expressões jurídicas e também ao ordenamento jurídico bebe de uma fonte que é o direito português. Por quê? Porque nós fomos colonizados por essa nação. E entre esses dizeres jurídicos aparece essa expressão que nasce na época do Brasil colonial. E sabe por quê? Porque naquela época o que mais trazia os olhos de Portugal para o Brasil era a questão da mineração, sobretudo o ouro. E o que era estipulado? Que para aqueles que fossem trabalhar com o ouro aqui do Brasil, exportando ele, levando ele para Portugal, era necessário colaborar com a coroa com um imposto de 20% ou de 1/5 sobre a quantidade de ouro que era extraída daqui da nossa nação quando chegava lá em Portugal. Quando nasce esse tempo, nasce uma outra expressão jurídica, que também é um ditado popular, que eram os santos do pau oco. E por que levava-se esse nome? Porque as pessoas, em nome de negligenciar essa taxa de 1/5 de imposto ou 20% do bem nessa tributação de Portugal, elas deixavam literalmente as imagens dos santos ocos para ocultar ouro lá dentro e não precisar pagar as taxas de imposto devida. E em nome disso, o que a coroa portuguesa fez? Percebendo essa malandragem, eles vão e resolvem fazer essa taxação do ouro diretamente lá dentro mesmo das mineradoras, digamos assim. E agora não importava mais o que as pessoas iam fazer com os seus santos de pau oco ou com meios de tentativas de negligenciar esse imposto, porque ele já estava sendo tributado aqui no Brasil. E aí os portugueses lá começaram a dizer o seguinte: olha, não tem jeito da gente fazer nada, porque no final das contas vai 1/5, ou seja, 20% para o inferno. E eu sei que é pesado ouvir que os portugueses diziam para nós que nós aqui no Brasil éramos um inferno, mas segundo o contexto histórico, vão dizer que não era porque achavam o Brasil um inferno, mas porque essa situação e a questão da distância que o Brasil tinha de Portugal, ser considerado um lugar muito longe, eles começaram a dar esse apelido para o Brasil de inferno. E aí nasceu essa expressão que ficou no nosso ditado popular até os dias de hoje: vai 1/5 para o inferno. Tem regiões que falam um pouquinho diferente, tem regiões que falam exatamente como eu falei, mas o que interessa a nós é um ditado desse bem bobinho nasceu por conta de uma legislação portuguesa que vigorou no Brasil durante muitos anos. E aí, você achou interessante sobre isso que nós falamos? Tem muita coisa do direito português que faz parte aqui das nossas influências no nosso direito brasileiro e até nos nossos ditados populares, que muitas vezes a gente nem sabe como que eles surgiram. E aí, tá a fim de estudar comigo aqui um pouquinho de história do direito? Tem algumas aulas que eu já gravei e já estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube, e eu gostaria que você fosse lá e desse uma conferida, porque já falamos de muitas coisas interessantes sobre a história do direito brasileiro, mas também sobre as influências que os outros direitos ao redor do mundo trouxeram para nós aqui na história do nosso direito brasileiro. Bom, eu espero que você volte lá e veja as outras aulas, espero que você curta esse vídeo, clique para se inscrever no nosso canal e que você esteja aí muito curioso mesmo para ver as próximas aulas que nós vamos falar, os próximos vídeos que nós vamos fazer a respeito desse assunto. Um grande abraço e eu te espero na nossa próxima aula aqui no nosso canal.